Olá, um bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai falar sobre como virei professor de yoga aqui no Yoga na Federal, mais uma live. Hoje com o professor Max Farias. Vamos ver aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês ao projeto. O projeto está completando aí um ano de Instagram. Eu confesso que eu não tinha rede social nenhuma. Tecnicamente ainda não tenho, porque é do programa aqui, do nosso programa de extensão na UFPE. Mas a ideia era ocupar redes sociais e ampliar a rede de apoio, contribuir na construção de uma rede de apoio na pandemia entre os praticantes de yoga e, sei lá, a comunidade também em volta. E infelizmente depois de um ano a gente continua na pandemia e ela recrudescendo, agravando cada vez mais, o país ficando cada vez mais doente, mais pobre, mais burro, mais desrespeitado por outros países. E agora a gente virou uma ameaça sanitária para o mundo. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, então, não sei, acho que o que a gente pode ajudar humildemente agora é tentar resistir, ocupar redes sociais e plataformas e tentar ajudar a nossa comunidade da melhor maneira, né? E ampliar nossos contatos. Eu não sei se o Max entrou. Então a gente continua com as lives. É bom também que a gente vai aprendendo muito e acho que com essas conversas todas, né? Mas eu venho aprendendo bastante, né? É um prazer ouvir professores e praticantes avançados. Request. Deixa eu ver se funciona. Opa, deu certo. Oi, E aí, Max, tudo legal, cara? Prazer conhecer tudo você. jóia? E você? Muito legal. Eu sempre fico meio tenso aqui na coisa do Instagram, porque eu sou ruim com essas coisas, né? E aí eu nunca sei Ai, se vai dar certo a tecnologia, essas coisas, né? eu também fico tenso. Te confesso que essa é a primeira vez que eu estou participando de uma live a convite, assim, no Instagram. Eu fui tudo tendo que descobrir aqui agora. Será que é eu que tenho que pedir para participar ou será Ah, que é ele que envia o convite para mim? sem problema, querido. Muito bom, cara. Assim, eu também sou principiante nessa coisa de live. Estava falando aqui com o pessoal a gente está completando um ano de Instagram, um projeto aqui da UFPE, dessa Yoga na Federal. E a gente entrou nessa coisa de Instagram exatamente para tentar ajudar a comunidade no meio da pandemia, né? Começou Uhum, o confinamento aqui no Brasil de maneira mais, sei lá, mais clara, mais explícita, foi em março do ano passado. Aí bate uma sim, tristeza grande, né? Porque a gente está um ano já nessa pandemia, ela agravou mais agora, está recrudescendo. E a ideia de fazer essas pois é, lives era para tentar construir e ampliar essa rede de apoio, de ouvir a comunidade e ter uma pauta mais progressista, né? De ajuda à inclusão, minorias, representatividade. Mas, pessoalmente, eu não queria fazer lives assim, mas eu acho importante fazer para poder ouvir e articular a nossa comunidade, né? Então a gente vai sim. continuar com as lives, porque a pandemia não Pois é, acabou. Marcos. Vocês estão super de parabéns com esse projeto. Eu acho ele fantástico. É, na verdade, um prazer estar aqui podendo participar junto com vocês. Uma pena que não deu para a gente fazer mais antes, mas que bom que chegou o dia. Eu acho que as discussões que vocês levantam aqui nessa página são super pertinentes dentro da comunidade do Ashtanga Yoga. E justamente as suas publicações têm realmente motivado as pessoas a praticarem. Eu sinto motivado também, sabe? Eu me sinto tocado pelo conteúdo que vocês produzem. E eu também nunca fui uma pessoa muito de rede social. E foi dentro da pandemia que eu comecei também a interagir até como uma forma de buscar aquela
falta do contato social que estava tendo, a gente recorreu um pouquinho para eu recorri um pouco para a rede social, que foi quando eu comecei a encontrar também o suporte para minha prática ali, tá compartilhando as minhas vitórias, as minhas quedas, também foi muito importante assim para instaurar a minha prática hoje em dia. Max, muito bom esse teu relato. Assim, muito obrigado aqui em nome desse projeto, Yoga na Federal, da Rochelle também, e da Bebelzinha. A gente faz com carinho, assim, né? A ideia era essa, era tipo tentar ocupar redes sociais assim, se a gente não fizer, cara, tipo, nós que somos praticantes, nós que temos prática diária, consolidada, a gente tem professores que têm professores que de certa maneira tá inserido na tradição, né? Eu acho que assim, outras pessoas podem fazer e talvez elas não sejam lá muito ligadas à tradição, talvez não tenham prática diária consolidada, talvez não tenham professores que tenham professores, ou mesmo criou uma tradição toda mesmo, que é algo assim, regular, que você vê com certa frequência. Então é isso, a gente pode pensar na coisa da exposição, da superficialidade, das redes sociais, mas eu Sim, realmente acredito, assim, minha convicção, senão não estaria fazendo isso, que a gente pode tentar usar de maneira mais, eu acho que relevante, né, para esse momento tão duro que a gente passa, né? Acho que ocupar essas redes sociais de super. uma maneira mais relevante. Eu gosto muito de ver teu material. Eu te acho um cara muito inteligente, muito Obrigado. sensível também. As Eu posturas muito tento bonitas ter também. de coração realmente o que passa aqui dentro. É, então, né, já sigam lá o professor Max Farias e Max, fala um pouco de você, cara, pra gente, professor que não te conhece. Max é praticante, professor na Sangha de Brasília, né? Isso, Falar exatamente. talvez um pouco da Então, sua gente, trajetória. Muito obrigado, viu? tá certo. Bom, eu sou o Max, prazer, aí para quem não me conhece, para quem já me conhece. E quando não tem pandemia, eu geralmente moro em Brasília. Desde que começou a pandemia, eu tive um problema com o meu apartamento lá em Brasília, que eu tive que entregar ele. Aí eu acabei voltando e tô na casa dos meus pais aqui no interior do Goiás. E eu me mudei para Brasília quando eu passei na faculdade, eu estava fazendo engenharia mecânica, que foi quando eu descobri a Ashtanga. Em 2017 eu comecei a praticar yoga, não foi necessariamente Ashtanga, eu ainda não conhecia, estava procurando somente uma prática física, porque é importante, né, para a saúde praticar alguma coisa. E aí eu comecei pela yoga, comecei por umas aulas de hatha que tinham em projetos gratuitos pela cidade e tudo mais. E assim que esses projetos gratuitos acabaram, eu busquei um shala para eu poder praticar, porque eu senti que aquilo estava mexendo comigo de uma forma diferente, em que nenhuma outra atividade física tinha mexido comigo antes, porque eu sou normalmente uma pessoa bem preguiçosa, que não gosta de fazer nenhuma atividade, assim. E aí eu encontrei um shala perto da minha casa, assim, 200 metros de onde eu morava, e lá tinha aula de Ashtanga com a professora Fernanda Veras, que foi a professora que me introduziu no método. Ela é amiga da Dani Meira, daí de Recife. Muito Inclusive, bom, já pratiquei com a Dani Meira lá no Yo Yoga. A muito gente bom. praticou junto. Legal. Dani Meira é a nossa professora aqui no Recife, uma querida. A nossa grande Sim, sim. praticante professora aqui no Recife. Muito carinho por ela. Muito bom. Ela é um amorzinho. Adorei conhecer ela também. Encontrei com ela 2 vezes, quando ela estava indo e voltando da Índia em 2019, eu acho. Foi isso. E aí comecei a praticar Ashtanga. Aquela primeira aula foi tipo assim um sufoco, né? Aprendendo só o Surya A e o Surya B, mas meu Deus do céu, o que que foi aquilo? Mas mexeu comigo de uma forma muito que eu não sabia explicar. Tinha alguma coisa ali por trás, e aí toda essa minha repulsa que eu tinha a uma atividade física, eu consegui desenvolver um sentimento mais profundo pela prática. No começo era somente atividade física para me sentir um pouco melhor, um pouco mais saudável. Mas é aquilo, né? Com o tempo de prática, ela vai realmente se tornando alguma coisa bem mais profunda para você, vai mexendo as coisas aqui dentro, você vai querendo
buscar mais. Eu sempre fui muito interessado em aprender mais sobre os Suras, por exemplo. Tipo assim, no segundo mês eu já estava lendo o livro do Patabi Joyce, no quarto mês eu já tinha comprado o livro dos Sutras e já estava lendo e tentando realmente me aprofundar, porque eu nunca tinha sentido uma conexão tão grande com alguma coisa igual eu senti com yoga. E assim, a minha prática não foi sempre, na primeira vez estou praticando 6 vezes na semana. Não. Comecei 2 vezes na semana ali, praticava algumas vezes em casa, quando dava, às vezes faltavam umas aulas, nas outras semanas ia tudo certinho. Mas ela foi construindo assim com o tempo. Eu acho que foi muito bom isso de eu ir respeitando o meu tempo e construindo a minha prática de uma forma muito saudável e sem muita neura ali por cima. E aí, no final, no meio de 2019, eu estava terminando a primeira série. Eu terminei a primeira série, aprendi os drops, consegui subir e descer. E aí eu fui fazer o meu primeiro workshop com um professor autorizado, que foi com o Lucas, que foi lá em Goiânia. E foi uma semana, foram 6 dias de prática. Eu nunca tinha praticado 6 vezes na semana, desse jeito, todos os dias, 6 horas da manhã, foi a primeira vez. E foi maravilhoso, assim, mudou completamente a minha prática. Logo no primeiro dia, o Lucas já me falou alguma coisa que acendeu umas coisinhas aqui dentro e minha prática transformou completamente. E aí, no penúltimo dia, estava rolando palestras e tudo mais, né? E aí o Lucas falou bastante sobre se tornar professor de Ashtanga Yoga. E naquele momento, eu não tinha pensado em me tornar professor. Eu sempre gostei de ensinar, sempre estive no meio disso ensinando outras pessoas, sempre dei aulas particulares de física e matemática, porque eu fazia engenharia, né? Então era bem tranquilo para mim essas matérias. Mas eu estava ensinando meus amigos, a gente estava trocando algumas ideias sobre posturas, eu ensinava uma coisinha aqui, ensinava alguma coisinha ali, mas nada muito formal. E aí, nesse penúltimo dia de prática com o Lucas, assim que eu saí da palestra, eu recebi um e-mail de uma professora da UNB me chamando para ser professor do projeto Mover Juntos, que é o projeto de extensão que dá aula de yoga lá na UNB. E eu conheci esse projeto porque eu tinha feito aula com essa professora também no semestre anterior, a gente tinha ficado muito amigos, a gente trocou muitas ideias e tudo mais. E aí ela me chamou justamente no dia que o Lucas falou sobre ser um professor de yoga. E, bem, eu fiquei muito tipo, nossa, será que eu vou fazer isso? Não era bem o que eu estava pensando, mas eu acho que eu ficaria muito feliz em dar aula de yoga. E ter sido bem justamente no dia em que o Lucas falou sobre a importância de você ter um professor de yoga para se tornar um professor. A importância de você ter a sua prática, de você começar como um praticante, você permanecer como um praticante, mesmo sendo um professor, aquilo me marcou muito, ainda mais porque coincidiu bastante esses dias. Aí eu respondi o e-mail falando, bem, eu vou conversar com a minha professora, quero ver o que que ela acha e tudo mais. E assim que eu voltei para Brasília, troquei ideia com a minha professora, que foi a Fernanda. Ela super me apoiou, foi muito importante para mim nesse momento. Eu não conversei com o Lucas porque eu ainda não tinha uma relação muito próxima com ele, eu sempre era estranho no começo. Hoje a gente já é bem mais amigo. E aí eu conversei com a minha professora, ela me apoiou e aí eu comecei a dar essas aulas lá na UNB, no projeto Mover Juntos, que é um projeto de extensão e que rolava, ainda está rolando, né? Está começando agora. Eu acabei de sair da aula de introdução aos novos alunos. E aí rolava lá no Centro Olímpico da UNB, as aulas presenciais, e eu me sentia tipo o Charate Marcos na aula. Era muito engraçado, porque era uma aula com 60 alunos, 65 alunos, assim, era aberta, era daquela do falar, gente, aperta mais o tapetinho para caber mais o pessoal, sabe? Então era a galera assim bem juntinho, um monte de gente. E aí eu não conseguia dar aula mais sobre, não tinha jeito, porque a rotatividade de pessoas era muito grande. E a única coisa que eu conhecia era o Ashtanga Yoga, então eu só podia dar aula de Ashtanga Yoga, que era o que eu estava praticando.
E aí eu dava umas aulas guiadas, em que era mais focado em Suri, nas posturas fundamentais e umas posturas finais. E foi assim que eu comecei a minha jornada de professor. Logo em seguida, eu fui chamado para dar aula no Chala, lá em Brasília, que eu comecei a dar as aulas mais sobre mesmo. Hum. Mas assim que eu me tornei professor, eu senti uma responsabilidade muito grande da minha prática, sabe? De como o Lucas tinha falado sobre ser verdadeiro com você mesmo e com seus alunos, de você realmente se dedicar à sua prática para se tornar um professor, aquilo me marcou muito. Então, de uma pessoa que praticava 3 vezes na semana, do nada eu comecei a praticar 6 vezes na semana. Aí foi assim. Não foi aquela prática, estou fazendo toda a primeira série logo nos 6 dias da semana. Foi realmente uma coisa que foi construindo, porque para mim Pois é. é difícil, foi muito difícil estabelecer uma prática diária de 6 dias. Foi um pouco É. complicado, mas também foi muito importante. Acho que várias E coisas aí que eu... hoje, Pode, desculpa, pode falar. e aí hoje, porque eu passei por esse processo, eu me dedico mais à minha prática quando eu penso que eu tô tipo com preguiça de praticar, desanimado. Eu penso sempre nos meus alunos e na minha responsabilidade como professor e na minha responsabilidade com o método. E isso acaba me motivando também para fazer a minha prática. Muito bom, Marcos. Muito obrigado por todo esse relato da sua trajetória. Espero que seja muito inspirador também para várias pessoas que estão acompanhando aqui a gente. Vocês podem fazer perguntas, comentários aí no chat, se eu não me perder, e o Max também. A gente pode tentar responder coisas aqui. Max, de várias coisas que você falou, muitas coisas assim me chamaram muita atenção. Eu acho que vale também falar que eu acho que no Ashtanga em específico, assim, né, nessa tradição, é interessante porque você não faz um workshop, sei lá, algumas horas durante alguns meses e ganha um certificado, né, algum tipo de diplomazinho para ser professor, depois de, sei lá, 200 horas de curso, né, alguma coisa assim. E também não é porque você está avançado especificamente em alguma postura também, né, ou uma série em específico. Porque não é nem necessário nem suficiente, assim, você está muito avançado, assim, para ser professor, e também não é suficiente, você pode estar muito avançado e não ter lá esse chamado, né, para ser professor também, né? Então você Sim, pode estar avançado, você pode ser professor sem estar lá muito avançado e pode estar avançado sem ter muita vontade de ser professor também. Então são duas isso. coisas que não precisam ser idênticas, né? Estar avançado na série ou com asanas muito mirabolantes e complexos e tal e ser professor, né? E Uhum. eu acho que o que você fala muito importante é que professores de Ashtanga ou de Ashtanga Yoga, eles são praticantes prioritariamente, né? Eu acho isso muito, muito importante. Eles não têm, digamos, em verdade eles são professores em função da consolidação, né? Do aprofundamento da prática deles em uma prática diária. Eu acho que três coisas são importantes aqui que você falou, né? Eu concordo inteiramente contigo. É você a prática diária consolidada, né? Sim. Não só conseguir fazer uma semana sou professor, mas consolidar ela, né? Sei lá, por um tempo constante. Você ter professores. Se você está procurando algum professor de yoga, professora de yoga, você pergunta. Acho que uma pergunta muito importante é falar quem é seu professor, né, ou sua professora, né? Se a pessoa falar, não, eu não Uhum. tenho professor não, eu criei aqui a minha yoga, e eu acho que é tudo muito autônomo, eu sou livre, todo mundo tem que ser livre e tal, esse discurso muito excessivamente libertário. Você começa a pensar assim, pô, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada, exatamente. A Ele gente vai já. continuar sendo aluno, não tem jeito. Eu mesmo, eu tenho aula com o meu professor, com o Lucas, e depois eu vou dar as minhas aulas. É sempre desse jeito. Primeiro eu pratico com o meu professor, depois eu dou as aulas. Certamente, ter professores que tenham professores, que tenham professores, que tenham professores, que tenham professores, porque é a visão do Parampara, né? Que é essa linhagem, essa linha de transmissão de conhecimento de mestre, discípulo, professor, aluno.
Eu acho que isso é um ponto de força muito impressionante nesse método, assim, né? Você não está só Sim. inserido na tradição em função dos asanas, ou por algum tipo de contorção, flexibilidade maluca que você faça, mas em função do professor ou da professora, e do professor do professor, do professor do professor do professor, é uma linha Uhum. muito longa, né? Eu falo que com meus alunos, às vezes, ou com as pessoas que praticam com a gente, poxa, a gente canta um mantra inicial, cara, que tem, sei lá, milhares de anos, um negócio absurdo. Você surge na Índia há Uhum. milhares de anos e você, no sul da Índia, e você está aqui entoando mantra no Brasil 2021, no Recife, cara, ou em Uhum. Brasília, no interior de Goiás. Eu acho que muito disso vem dessa força dessa transmissão, né? Essa transmissão. É, você sente que você está fazendo parte de uma coisa que é muito maior do que você pode imaginar, né? É, Eu senti isso quando eu comecei a fazer yoga e os ensinamentos começaram a fazer sentido para mim, eu comecei a estudar, e aí você foi percebendo que, você, tipo, uau, que universo maravilhoso que eu tô descobrindo agora, né? E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é esse do chamado de ser professor, né? é, Não tem, não tem, eu acho que não existe nenhum problema você começar a fazer yoga pensando, nossa, eu quero ser professor de yoga. Legal, isso é muito maneiro. Porque ensinar também é muito bom, mas também é muito difícil. hum, Assim, não é uma coisa que qualquer pessoa vai ter essa sensibilidade de se tornar um professor, porque existe muito você conseguir se colocar um pouco no aluno, por exemplo, sabe? Eu Uma coisa que eu luto muito comigo nas minhas aulas, que eu tento trabalhar sempre dentro de mim, é perceber que a dificuldade do meu aluno, talvez eu não conheça ela. E para eu acessar essa dificuldade, entender essa dificuldade do aluno, a gente precisa ter um canal de comunicação muito aberto. A gente precisa ter uma conversa franca, não necessariamente só ajustar, faz isso, puxa aqui, puxa ali, porque fizeram isso comigo. Mas ajustar e às vezes perguntar para começar a entender realmente como que o aluno sente aquilo. Porque eu não tive dificuldade em um asana, mas, por exemplo, outro aluno vai ter muita dificuldade nesse asana. E aí, como que a gente consegue equilibrar isso, né? Então, você tem que estar também aberto a escutar e ter um pouquinho de criatividade ali na hora de dar aula, mas, claro, sempre tendo em mente todo aquele conhecimento, aqueles ensinamentos que foram passados para você pelo seu professor. muito bom, Max. Acho que isso já vai entrar numa pergunta que a Bruna Roberta fez aqui para a gente, para você, é como lidar com diferentes perfis de alunos, né? Qual o maior desafio nesse contexto? Acho que como o Max já notou aqui para a gente, eu acho que essa, É. eu acho que com a prática diária também, você começa a ficar meio sensível, né, Max? Eu acho que o nível de sensibilidade, uma espécie de possibilidade de você enxergar um pouco melhor as outras pessoas, eu acho que porque eu vrido um pouco, acho que a oscilação da mente diminui, né, depois de uma prática constante, regular durante muitos, sei lá, anos, você consegue ler melhor as pessoas. Pelo menos isso acontece comigo, às vezes mais rápido, você consegue bater o olho, talvez até sei lá, a pessoa fala alguma coisa, você já consegue perceber alguns traços, assim, de personalidade da pessoa, né? Alguns até Sim, medos e limitações, aversões, hesitações, assim, né? Eu acho que, mais uma vez, por conta dessa, acho que das consequências benéficas da prática diária, né? Porque você consegue desenvolver essa escuta que você falou com maior sensibilidade para ver esses perfis diferentes, né? E não é um método, acho que é um método muito individual e você não vai aplicando linearmente assim para toda e qualquer pessoa que vai aparecer, né? Certamente uhum, não é feito dessa maneira, né? sim, super. De verdade, super, Marcos. A prática vai te dando cada vez mais um pouquinho de discernimento e te deixando ficar mais atento para essas sutilezas que cada aluno vai tendo durante a prática. Às vezes, uma careta que a pessoa faz, um jeito que ela respira diferente, você já consegue perceber, tá acontecendo alguma coisa ali dentro. E realmente de começar a desenvolver essa sensibilidade que eu percebo, assim, de conseguir.
interpretar, e quando você não conseguir interpretar, pode perguntar. É, Não tem problema nenhum. Eu sempre pergunto, às vezes eu passo um asno novo, às vezes é muito ruim, eu sempre pergunto, e aí, o que que você está sentindo? é, Como é que foi a sua experiência? Porque isso foi muito importante para mim. Eu fui uma pessoa que não tinha consciência corporal zero, completamente nula. Meus amigos até me zoavam porque eu era super desequilibrado, eu caía parado, andava tropeçando e essas coisas. E quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a descobrir algumas coisas, ter umas sensações dentro de mim que eu precisava conversar. E eu tinha esse canal muito aberto com a minha professora. E aí, então, eu falava, nossa, se eu colocar o pé desse jeito, eu sinto isso. Se eu faço isso aqui, eu sinto essa coisa diferente. Então, a yoga foi para mim esse processo de descoberta que começou pelo meu corpo, mas que foi aprofundando em camadas, em outras camadas. E eu acho importante ter isso com o aluno, sabe? De falar que ele colocar o seu depoimento, pode trocar ideia, pode falar, ah, esse ajuste não foi legal, achei meio intenso, porque a gente está ali como um guia e um auxiliar também, né? De dar ali suporte para a pessoa na prática dela, né? E eu sempre tento colocar no meu ensinamento afeto e amor, sabe? Para não ser aquela coisa, aquela disciplina. Não é aquela disciplina que machuca, mas aquela disciplina que você faz porque você se sente acolhido dentro dela, sabe? Que você tem amor por ela. muito bom, gostei. Acho que a gente falou da importância da prática diária, falamos de professores que tenham professores, de que está inserido na tradição. Acho que desculpa, perdi o nome da pessoa. Falou da importância da comunidade também, né? De estar inserido aqui nos comentários sobre a comunidade. Você ganha de brinde, olha que legal, gratuitamente, praticando yoga, ashtanga, você ganha aí uma comunidade de praticantes excelentes em vários lugares do Brasil, do Você mundo, ganha, você ganha. e você É. conecta. Uma sensação que eu tinha lá na temporada 2019-2020 em março é que eu tinha, praticando com o Charate lá, é que eu tinha primos, tias, no mundo todo sem saber, assim, né? Você tem uma grande família de praticantes em vários lugares, impressionante, né? Você às vezes É. não fala uma palavra em inglês, tinham vários chineses lá. Aí, Vande, Gurunam, Charanara, vender, todo mundo. Essa ligação imediata com todo Pois mundo. é, pois é. Ah, eu quero muito ir para a Índia ainda. Tô me organizando aí para quando for possível novamente eu fazer a minha primeira viagem para lá e tudo Bom, mais, eu acho que organizando uma as outra coisa coisas. que o Max falou pra gente aqui é a importância de desenvolver a confiança, né, na relação mestre-discípulo, professor-aluno, né? Ou como, eu prefiro ver isso como uma show de praticante mais experiente e um praticante menos experiente, assim, né? Para evitar essa coisa de uma hierarquização muito forte dessas coisas. Mas eu acho que esse desenvolvimento da confiança nessa relação, né, com o cuidado, a escuta, o afeto também, e a disciplina, né, sua amorzinho também, com o professor ou professora, eu acho que redunda no aprofundamento da prática, né? Isso é muito Sim, impressionante, isso, muito impressionante. Eu acho que por ter a formação mais acadêmica, assim, mais cética, né, em relação a essas coisas, depois que a experiência de poder praticar com uma pessoa ao longo de um período mais longo, meses, com um professor, uma professora, e você conseguia se conectar com a pessoa muito rápido, quase automaticamente, depois de um certo tempo, e não precisa nem falar mais assim as coisas, né? A pessoa sabe quando você tem medo, quando você está hesitando, quando você está afoito, quando você está introspectivo, quando você está com dor, mas não quer falar, ou você está querendo falar, mas não tem dor nenhuma. Isso vai construindo uma relação tão impressionante que a prática ela se aprofunda mesmo, assim, né? Nessa época dos uhum. dropbacks especificamente é mais difícil. É bom ter um professor também perto, né? Como é que Nossa, é isso? sim, com certeza. Essa ampliação, É, aprofundamento da prática pelo professor também. é. Nossa, a relação com o professor, a confiança que você consegue colocar nele, está muito relacionada também.
eu vejo a dedicação que ele tem pelo método também. Pelo menos para mim isso foi muito importante. Reconhecer que o seu professor é também um praticante e que ele está constantemente praticando e tentando entender melhor a si mesmo, se aprimorando no método de ensino e na prática pessoal dele. Eu acho que isso também é muito importante e ajuda a gente a desenvolver confiança. Igual você falou dos dropbacks e outras posturas, vai chegar um momento em que a gente vai ter medo na prática de fazer. Eu tive muito medo na hora de fazer dropback. Eu tô tendo muito medo na hora agora de fazer uma invertida final da segunda série. Mas o que me sustentou nesses dias que eu tive muito medo foi muito a confiança que o meu professor e a segurança que ele passava, que me mantinham ali, tentando fazer aquela postura, mesmo tendo medo, sabe? Então, a importância de ter uma relação boa com o seu professor é que ele vai servir realmente de um suporte ali para você quando você estiver inseguro. E isso é essencial, eu acho. Quando você, ao longo de você desenvolver na prática de Ashtanga e na prática de Yoga, no geral. Muito bom. A Lídia, a querida Lídia aqui do Recife, está perguntando para você, você sente alguma mudança na sua prática pessoal depois que virou professor, Max? Então, depois que eu virei professor, eu disse que eu comecei a praticar todos os dias, né? Então, a minha disciplina mudou completamente. Em relação à prática, do tipo, não. Por exemplo, sei lá, às vezes você pensa que ela ficou mais dispersa, alguma coisa assim. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, me deu mais motivação para eu fazer a minha prática pessoal. Claro que às vezes a gente fica mais cansado, assim, acontece, né? Porque dar aula exige muito da gente. Mas não que tenha modificado a minha prática. Eu acho que as modificações da minha prática tá às vezes muito mais relacionado a como que eu tô no dia, o que eu comi, os meus litres ali naquele momento, do que necessariamente eu estar ensinando outras pessoas. Muito bom. Eu acho que também ter alunos, eu acho que eu também, em função de ser, na verdade, a minha principal ocupação não é yoga, né? Eu acho que as pessoas confundem. Você é professor, né, É, da UFPE? isso, eu trabalho, assim, no departamento de filosofia aqui, né? E tem umas coisas que a Chique. gente consegue, você percebe. Eu estava conversando com a Rochelle, minha companheira aqui, também do Yoga na Federal. A gente estava fazendo uma espécie de conferência, conversa, né? Bate-papo, palestra para os nossos alunos aqui do Yoga na Federal, também online, remotamente. Acho que há 2, 3 semanas. E uma aluna nossa, a Gleice, não sei se ela está aí, ela fez uma pergunta sobre Yoga Sutras, né? Foi uma pergunta mais filosófica, assim. E, para ele falar a verdade, assim, a pergunta foi tão boa que eu não sabia muito bem como responder também. Aliás, eu nem tinha pensado direito sobre a pergunta. O legal disso é que o aluno, ele força o professor também a aprender, a estar sempre continuamente tentando aprender. O professor também sai da zona de conforto dele através do aluno, né? Ele fala, pô, não, Super. aí eu tenho que pesquisar sobre isso, né? E não é ruim falar, pô, não Uhum. sei. Vamos pesquisar, vamos procurar, vou aprender mais. Então, esse é um bom exemplo de como isso também acontece bastante na filosofia também, na academia, né? Ter um bom aluno Uhum. implica também que o professor ele vai se mexer. Isso se o professor não entrar em disputa, né? Em conflito com o aluno, porque naquela... Mas Sim, no yoga não tem menos disso. Aí eu acho que o aluno faz o professor se mexer, está sempre constantemente tendo que aprender super. mais e mais e mais e mais para tentar ser melhor professor, melhor praticante, né? Assim, Uhum. consolidar mais a tradição, se aprofundar na prática. E É outra coisa, Max, eu lembrei agora, quando você falando, também pela minha experiência na UFPE, eu também não tenho lá muita experiência, mas veja, um pouco de experiência que eu tenho é tomar cuidado, às vezes, nessa coisa de virar professor, porque às vezes a gente é muito idealista, né? Eu acho que professor tem que ser idealista, né? Tem que ser meio romântico.
Assim, um professor que não acredita que pode transformar a vida das outras pessoas ou ajudar nessa transformação, não é professor, eu acho, assim, humildemente. Sim. Então ele é idealista, ele já vai entrar para tentar ouvir, tentar modificar, transformar as pessoas e pelo menos as pessoas que chegam perto dele e tal. Mas tem um limite para isso, né? Tem um Uhum. limite para isso, é importante ver. A gente não é super-herói, a gente não vai salvar a alma de ninguém, a gente não é guru de ninguém, né? Mostrar o caminho, a iluminação, seja lá o que isso seja, isso é muito importante. Aí essa prática diária também, ela baixa um pouco a nossa bola, né? Às vezes se der algum arrobo de alguma coisa, mas tem uma coisa meio psicanalítica também. Porque às vezes a pessoa que procura a gente, ela não está aberta, cara. Às vezes ou para o método, ou para o yoga, ou mesmo para a figura de um professor, assim. É alguém que está Uhum. disputando com o professor, alguém que é agressivo, violento, não é aberto, resiste, é reativo. Aí, no começo, eu ficava chateado com isso. Eu falava, pô, cara, será que eu não estou conseguindo? Será que é alguma coisa da minha prática, ou da filosofia, ou da minha formação, ou eu não estou vendo uma coisa tal? Aí, com o tempo, eu comecei a pensar, não, isso não é um problema meu, assim, né? Você faz o teu melhor, né? Com cuidado, tenta entregar as coisas, mas as pessoas, às vezes, elas veem na figura do professor coisas que você não consegue nem perceber. Talvez a relação com o pai, com a mãe, com algum tio, com algum outro professor da infância. E você não percebe. A pessoa está jogando coisas em cima de você e você também que cai nisso, às vezes, né? Então é muito bom ter essa prática Uhum. diária, exatamente para sentar um pouco, dar o teu melhor e saber que às vezes a pessoa, como a Gil Ferraro falou aqui, ela está transferindo algumas coisas para você não comprar Que não é isso, sua. não comprar Uhum. gratuitamente. Às vezes não é você isso, a pessoa só está Sim. reagindo reativamente, provocando você, tal, falando não recebendo nada. Não é em função de você, assim, né? Não é uma deficiência sua necessariamente, tal, né? Então acho que outra coisa que eu aprendi um pouco assim, nesses É, últimos é tempos. O que verdade, você acha Marcos. disso? Nossa, eu acho que é super, 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 super verdade. E nem só na prática, na verdade, né, a gente faz isso. Às vezes as pessoas fazem essas transferências em outras relações também. Você tem algum problema com o seu pai, a sua mãe, você acaba descontando na relação com o seu parceiro ou a sua parceira, com algum amigo, aí você acaba descontando na relação da sua família, porque às vezes a gente não sabe como resolver aquele problema que tem ali dentro, né, que está corroendo a gente, e aí a gente precisa encontrar alguma forma de extravasar isso, sabe, de tirar isso para fora. E isso pode ser com outras relações, pode ser na sua prática, pode ser com o professor, pode ser com você mesmo na sua prática, que é aquele momento em que você super se esforça além, vai e se machuca. E mas a prática diária, ela vai também trazendo discernimento pra gente, né? É, Da gente, tipo, eu estou com um problema nisso, agora falando como praticante, né, não como é, professor. Eu tenho esse problema dentro de mim, com essa outra pessoa, e não faz sentido eu agir desse jeito aqui, nesse exato momento, com essa outra é. pessoa, na minha prática, porque não vai resolver aquele outro problema, né? Então, a prática ela serve também para fazer a gente entender melhor o que está passando dentro da gente, né? Isso é muito importante. Eu E concordo como inteiramente. professor, Pode falar, é, pô. e como professor, de você entender que aquilo muitas vezes não é para você. E as pessoas também às vezes acordam mal, lidam com outros problemas e passa, né? Alguma coisa assim. A impermanência vem e vai. É, cara, tipo, eu acho que você bem notou agora, né? Eu tinha falado, acho que tem duas direções nessa relação, né? Pelo menos duas direções, né? A gente toma cuidado com isso e eu falei da coisa do aluno projetar coisas na gente, né? E a gente não está nem... Você pergunta, pô, por que que o aluno está sendo agressivo comigo? Ou por que que ele está sendo, sei lá, excessivamente afetivo? Ou sei lá, ele está sendo muito reativo, respondendo, assim, você não consegue muito bem perceber, às vezes não tem nada a ver contigo. Assim. É uma coisa do aluno, aí você tem que respeitar esse. E às vezes continua
no inverso, né? Às vezes você pode projetar coisas no aluno, né? Ah, Então sim. é uma relação dinâmica e a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto quando você fala nos teus posts, você pratica primeiro, né? Você cuida de si, né? Para depois tentar, né? Isso é importante, tentar cuidar do outro, né? Cuidar dos Então outros. essa prática diária, ela vai te ajudando. Assim, ter um professor de yoga sem prática diária é um negócio perigoso, hein, gente? Porque é muito Uhum. poder, cara. É muito poder, né? Sobre a outra pessoa, a pessoa está em uma posição de vulnerabilidade, é muito fácil ter abusos, né? Então Super. tome cuidado com isso. Acho que com a prática diária, eu acho, humildemente, eu acho que essa parte de projeção de lá, projeção de cá, aluno, professor, professor de aluno, diminui um pouco, você fica mais atento a esse tipo de coisa, você fica mais sóbrio, você consegue escutar melhor um pouco o outro, a pessoa e assim mesmo. E eu acho que evita, não acaba, não sei, acaba com essas coisas essas, como é que eu posso dizer, essas inclinações mais abusivas na relação professor-aluno, né? Como se a prática diária ela sedimenta, consolida, aprofunda de uma maneira que às vezes esse lado mais abusivo do poder do professor sobre o aluno, ou vice-versa, ela dilui isso, né? E diminui muito, né? Como é que você vê essa relação, talvez abusiva às vezes, de professores com... Eu acho que isso é super válido mesmo, Marco. Eu acho que a prática ela vai ajudar a gente a entender o nosso papel, a nossa posição, a nossa importância enquanto professor e importância enquanto pessoa também, pertencente a um grupo social e na sociedade. E a gente vai começar a entender as consequências das nossas ações. A gente vai começar a ficar mais responsável pelo que a gente faz. Vai Não, ficando mais claro que se eu fizer isso, pode ser interpretado dessa forma e as consequências disso pode evoluir para muitas outras coisas. Então a gente vai ficando mais cauteloso, né? Porque a gente vai realmente entendendo ali as consequências mesmo das nossas ações e não sendo aquilo que a gente quer pra gente, a gente consegue escolher, né? Super, 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 de verdade isso daí. Porque, igual você falou, às vezes o aluno está numa situação um tanto quanto vulnerável, né? Às vezes chega aluno que está psicologicamente abalado, chega aluno que está passando por um dia mal, está triste, e eles depositam confiança na gente, é, né? Assim, por exemplo, olha como que é você praticar sozinho e você praticar na presença do seu professor. Praticar na presença do seu professor é uma coisa diferente ali, porque sim. você deposita confiança nele, você sabe que ele está ali para te ajudar, então você vai tentar dar o seu melhor possível naquele dia e você espera ser ajudado por ele, você quer alguma coisa em troca. Então, a Não, gente, quanto professor, tem que tomar cuidado em como que a gente vai agir nesses dias, né? É um, tem que ter cautela, né? Não é uma coisa que vai existir assim, uma fórmula pronta, um modo de agir geral, que esse discernimento que vai ensinar a gente é somente a prática diária. muito bom. Não vai ter outra Eu forma. concordo. Eu acho que ela te aterra e dá umas coisas, assim, esse método do Ashtanga é muito poderoso também, porque ele vai te levando para uma espécie de limite físico, psicológico, emocional, e eu acho que de certa maneira diariamente, e ele vai te deixando mais humilde, eu acho, assim, porque você Não, mesmo que você ganhou super. uma postura, tu fica, uau, postura nova, mas a postura É, nova, ela vai te mostrar eu desafios novos, sempre eu psicológicos falo novos, isso, novas dores eu falo isso para musculares, meus alunos. Eu falo isso, gente, assim, baixa a bola um pouco, baixa a bola. baixa a bola, você vai, ó, vocês querem muito uma postura, né, e tal, né, já tô um tempo nessa postura, consegui fechar ela, ganhei a próxima. Aí você pensa, nossa, agora eu vou sair bem, vou, aí chega uma postura e pá, o outro tapa na sua cara. Mesma coisa. Aí Eu o ego, lembro muito isso, e eu vivi também isso na prática, sabe? Quando, por exemplo, eu aprendi do Ipada, eu pensei, nossa, eu vou fazer o do Ipada legal. Primeira vez que eu fiz foi horrível, sabe? Então, assim,
ela te ensina a ser humilde quando você pensa que você tá, tipo, quando seu ego tá enchendo, aí vem uma outra postura e, tipo, eita, não é desse jeito que você tá pensando. Ou às vezes você se machuca, né? Às vezes o machucado é Ou às interessante, vezes você porque o se machucado machuca vai te também. ensinar que, pô, cara, você não estava lá muito atento, presente, bem, com a motivação correta fazendo o negócio, então segura a onda, teu corpo fala. Se o ego não segura, o corpo vai segurar. É exatamente. É bem isso mesmo. Legal. A Ju Ferrara, lá de Campinas, a nossa amiga, está falando aqui, professor sem prática diária é como um psicólogo que não faz terapia, né? Vai causar dano Nossa, nas perfeito. pessoas, né? Ao invés de ajudar, Uhum. pode atrapalhar mais ainda, né? Entrar nesse jogo de... Adoro a Ju. Eu acho o conteúdo da Ju maravilhoso. Muito bom. Sigam a Ju Ferrara também. O nosso amigo Júlio, lá de Fortaleza, está falando, professor de Sim, yoga sem ter professor é perigoso. E professor de yoga sem prática diária é uma farsa. é. É É, bem isso mesmo. é, Né? Você tem que praticar, igual você falou, não vai existir um curso de 350 horas de Ashtanga e você vai se tornar um professor, né? E foi isso que que me ajudou a tomar a decisão de aceitar o convite e começar a dar as aulas, né? Do tipo, eu vou ensinar o que eu sei, eu vou ensinar a minha experiência, né? Porque eu vejo muito professor de Ashtanga passando a experiência e vai, dele, desculpa, e vai ensinar o que você pratica todo dia. o que você pratica, exatamente, com Humildemente, certeza. abrindo o tapete, né? Abrindo seu tapete diariamente, começando lá no Surya A, Surya B. Tá. Uhum. Pois é, porque quando a yoga trouxe essa transformação intensa para mim, né? E quando eu vi a oportunidade de ser professor, eu senti que eu poderia passar essa experiência para as outras pessoas também, que foi muito importante para mim. Mas eu sempre tinha esse medo do tipo, porque às vezes, será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso estudar mais? Será que eu preciso fazer? Claro que a gente sempre vai precisar estudando e se aprimorando, entendendo mais. Mas a parte de reconhecer de que eu estava ali me dedicando à prática, tentando o máximo que eu conseguia, praticar 6 vezes na semana, fazendo toda a sequência que eu devia fazer. E passando aquilo que eu vivenciei, a minha experiência, o que eu tenho de bagagem, foi o que me sustentou a me tornar um professor. Eu não, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu estava acompanhando um professor, e aí tinha um pessoal fazendo segunda série, e ele pediu para eu ajustar esse aluno que estava numa postura que eu nunca tinha feito. Aí eu falei, eu não me sinto confortável para ajustar ele nessa postura, porque eu não sei o que é estar nessa postura. Então, não faz sentido eu ajustar essa pessoa nesse momento, porque eu não tenho nada para passar para ela nesse exato momento, sabe? E eu acho que isso cai naquele quesito da humildade também, de às vezes você perceber que você não vai conseguir resolver tudo, você consegue entender o que você tem ali para passar para outra pessoa e você oferece aquilo que você tem, não algo além. Muito bom, Max. Como é que, assim, uma coisa que você falou agora, eu lembrei, essa coisa mais de nerd, assim, né? Lembrar que eu sou acadêmico, né? Eu lembrei de uma palavra em alemão para profissão. A palavra em alemão para profissão é Beruf, der Beruf. E né, você pode perguntar qual é a profissão da pessoa, was machst du beruflich? O que que você faz de profissão é Beruf. Beruf vem de rufen, que é chamar, né? É um substantivo vindo do verbo chamar. E aí a ideia de ser professor, de ter uma profissão em alemão, significa receber um chamado, né? É ser chamado, né? Que lembra menos de profissão nosso, né? Em línguas latinas, né? Em português, e lembra mais vocação, né? Que tem a coisa do vocácio, né? Né? Da voz, né? Chamando alguém. Eu acho que quando você fala, me lembrou disso, né? Porque não é o certificado de 300 horas, né? 50 horas de curso, né? E também não é você estar na postura, na terceira série da Ashtanga, pronto, agora eu tenho que ser professor. Também não é isso. Tem que ter um chamado, Uhum. cara.
tem que ter uma vocação, um vocácio, né? Tem que ter um Rufen, né? A pessoa tem que, você tem que ouvir isso internamente. Pô, será que é isso? Será que eu vou poder ajudar? E é claro que vai ter insegurança, é claro que vai ter angústias, medo. Será, pô, eu não quero machucar ninguém, eu não quero fazer besteira, tal. É muita responsabilidade, cuidar de Sim, outras pessoas. Nem cuido de mim direito às vezes, então. Mas aí confia nos professores, professores dos professores, conversa com o teu professor sobre isso, é muito importante. Inserido na comunidade, né, na tradição e com essa prática diária consolidada que é o grande norte, assim, eu acho, a grande bússola, eu acho que até das suas próprias decisões, no nível pessoal, afetivo, com outras pessoas, profissionalmente. Acho que essa prática consolidada ela vai permitir que você ouça um pouco esse chamado e às vezes falar, não, não é para mim mesmo ser professor. Que também não tem problema nenhum. Você pode praticar yoga sem ter que passar método para ninguém. E como é que você lida com esse jogo de identidades, assim, várias identidades, cara? Você é estudante, praticante, professor, filho, engenheiro, psicólogo. Como é que você lida com tudo isso? Quem é o Max nesse meio? nossa senhora. É uma confusão, né? Às vezes é melhor a gente se despedir de todas as identidades e ficar só com a mais simples de todas, né? Praticante de Ashtanga Yoga. Mas é, eu acho que essas identidades que eu tive, que eu tenho construído ao longo de todo o processo, de ter começado como um engenheiro, aí ter virado professor, aí agora está fazendo psicologia, faz parte do processo de autoconhecimento e de entender o seu lugar no mundo e como que você quer trazer, como que você quer ajudar as outras pessoas. Eu sempre, isso foi muito importante para mim, o fato de estar em contato com as pessoas, sentir que a minha atuação traz algum benefício para alguém. Não precisa ser um grande benefício para milhares de pessoas, mas desde que seja para alguma pessoa, eu já fico muito contente. Que foi o que fez eu sair da engenharia e fazer psicologia também. Porque eu me sentia muito preso num mercado muito competitiva e muito capitalista, individualista dentro da engenharia. Aí eu acabei trocando. E dentro da yoga, eu percebi, eu consegui desenvolver relações com as pessoas, com os meus alunos, e também não só com os alunos, com a comunidade também, né, com os outros praticantes, que é uma coisa muito bonita, assim, que você realmente uma conversa, você pode fazer bem para outra pessoa, você ajuda ela e ela se ajuda. Eu senti essa essa mutualidade muito grande dentro da prática de, de Ashtanga Yoga, né? Mas assim, tentando voltar nas identidades é muito louco, assim, né, Marcos? A gente vai ver tudo que a gente é, tudo que a gente já foi. Não sei ainda o que eu vou ser no futuro, É, mas por enquanto eu estou sendo praticante e isso vai manter para sempre, com certeza. Também sou professor nesse exato momento e sou psicólogo em formação. Então, isso que a gente mantém a identidade a mais simples delas, que é o praticante de Ashtanga Yoga aí. não sei se você gosta de budismo, aqui a gente tem um lama brasileiro chamado Lama Padma Santen, lá no Uhum. sul, né? O formador do SEB, do Centro de Já Estudos fiz um retiro Budistas com o Bodhisattvas. pessoal do SEB lá de Alto Paraíso. Muito bom, parabéns. Então sigam o Lama Padma Santen, é um grande intelectual, pensador, mestre budista nosso aqui no Brasil. Ele faz uma imagem dessas identidades como aquele personagem de circo, sabe? Que tem aquela varetinha e um pratinho rodando. Aí ele Hum. tenta ficar, e coloca, roda um pratinho, coloca a varinha, pega outra varinha, roda outro pratinho, vai colocando. Aí um prato cai, ele vai tentar, né, conter a caída, vai em outro, continua rodando. Aí isso é a Uhum. gente com as nossas identidades frágeis e vulneráveis, né? A gente é como esse malabarista de pratinho tentando segurar essas identidades todas e são transitórias, né? É permanente. É, isso, exatamente. São super transitórios, é.
Entendi. Eu pude entender Interpretação. isso muito bem quando eu saí da engenharia também, que essas identidades, elas vêm e vão. Poxa, a Laura, nossa amiga aqui do projeto, Laura está lá na Argentina, você está sendo prestigiada internacionalmente, Max. Falou que o livro Mozart, a Sociologia de um Gênio, do sociólogo alemão Elias, ah, Norbert Elias, fala da ideia da vocação no sentido de chamado e ao mesmo tempo dedicação. Então ela está concordando aqui com a gente, do Beruf, né, da vocação. O João, Uhum. eu não sei de onde o João é, acho que não sei, acho que ele é daqui do Recife, não sei, Pernambuco, eu acho. Não sei, João, desculpa. No caso da Ashtanga, vejo que os professores autorizados possuem níveis um, 2 e por aí vai. Vocês podem falar e explicar pouco sobre essa gradação? Em verdade, a gente fala, a gente está quase com uma hora, eu falo rapidinho, o Max talvez possa também complementar. Bem rápido, essas autorizações, elas são de acordo talvez com a prática da pessoa da frequência dela na visita lá à Índia, ao Instituto KPJ e ou praticando com a Sarasvati ou com o Charat Joyce É. Institute. O- E o nível um significa que você está autorizado a ensinar a primeira série do Ashtanga, essa fundamental, essa de desintoxicação, digamos assim, da mente e do corpo. O nível 2 está autorizado a ensinar a primeira e a segunda série completas, né? E tem um certificado, né, que são praticamente muito avançados e com muitos anos de visita à Índia, de inserção no método, na comunidade, na tradição, com uma relação muito consolidada com o Instituto lá, e com o Charat, com a Sarasvati. Eles estão autorizados a ensinar séries mais avançadas do Ashtanga, também. É bem Também. isso. Rapidinho, quer continuar, Max? Pode falar, cara. Não, eu só queria adicionar que o que eu aprendi com o Lucas é que a autorização é mais um reconhecimento da sua dedicação pelo método do Ashtanga Yoga do que necessariamente você é capaz de dar aulas de Ashtanga Yoga. Muito bom. Gostei muito desse comentário, né? É um reconhecimento sei lá, da própria comunidade, ou do Charata, da Sarasvati, a dedicação, né, do aluno, Uhum. professor, mas ela não é necessária e também não é suficiente para você dar aula, assim, né? Você pode ser Sim, autorizado e não dar, e você pode ser um ótimo professor de Ashtanga sem ter essa autorização sem autorização. explícita, né? Tudo. Até porque é muito caro ir para a Índia, né? Para uma determinada elite do corpo e financeira também. A gente pode falar isso em algum outro ah, momento a respeito disso. Eu também acho que tem essas esferas aí. Aí acaba só uma determinada elite conseguindo essas autorizações, né? Tá Uhum. bom. Max, eu não sei se a gente pode, mas eu queria, assim, você já está aqui, eu queria ouvir você um pouco, te provocar nesse sentido também. Eu ouvir você, né? O espaço está aberto, você fala o que você achar importante, se também não quiser falar, ok. Ah, uma provocação para você. Tipo, o atual ministro da Educação falou: gays são frutos de famílias desajustadas, desestruturadas. O que que você acha desse tipo de declaração, a natureza desse tipo de declaração, as consequências sobre violência e assédio moral de um ministro da Educação falando uma coisa como essa? Tipo, associar Covid ao medo de uma gripezinha e coisa de maricas e tal. O que que você acha dessas coisas? Primeiro que eu fico é puto. Me sobe uma raiva, assim, né? Porque, cara, segundo uma indignação, porque é um ministro da educação falando uma frase extremamente homofóbica e preconceituosa, que ele não tem ideia do que ele está falando, né? Então, assim, é uma vergonha a gente ter um ministro que fala coisas desse jeito, né? Mas, dado o nosso cenário político e as falas do nosso presidente,
nem é assim, tá dentro do padrão, digamos assim, né? Mas, Marcos, eu acho extremamente problemática essa frase, porque é uma pessoa que é referência. Mesmo que ele seja uma pessoa tanto quanto estúpida, digamos assim, tem gente que escuta, né? Infelizmente acontece. Ele é ministro, então, assim, e quando um ministro fala umas coisas dessa e começa a espalhar essas informações, essas frases preconceituosas, é como se todo o trabalho que a gente da comunidade LGBT tem feito nos últimos 50 anos, 20 anos, 5 anos, que é a minha atuação, é como se ele atrapalhasse tudo, sabe? Porque a gente já vem de um cenário, de uma história, de um histórico muito preconceituoso, lidando com vários problemas dentro da sociedade, dentro da nossa família também. E quando uma pessoa de respeito dentro do cenário político, respeito que eu digo porque ele é ministro, não que ele seja respeitado, fala uma coisa dessa, é, é um balde de água fria na nossa luta, sabe? Nesses momentos, o que a gente tem para fazer enquanto comunidade LGBT é fortalecer a nossa rede de apoio. E, infelizmente, a gente vai ter que se esforçar mais ainda para provar que isso que ele está falando é mentira, sabe? Que isso que ele está falando não tem nenhum cabimento. E isso a gente já tem que se esforçar demais, já tem que se dedicar muito tempo, muita energia. E tem um inimigo desse público contra a gente, é, é bizarro, assim, sabe? É horrível. Bom, Max, eu acho. Desculpa a digressão, as pessoas que estão ouvindo também, mas isso está tudo articulado, né? Eu acho. É muito bom ter o Max aqui, é muito bom ouvir outras pessoas da comunidade, não só professores muito avançados ou celebridades no Instagram, mas ter capilaridade, não só pessoas de grande centro, né, como, Uhum. sei lá, no Sudeste ou no Sul do país, mas ter maior visibilidade, mais amplitude, capilaridade, chegar em lugares diferentes, acessibilidade, representatividade. Eu acho que a gente tem que pautar essa discussão, né? Isso é muito importante. Super. Disputar narrativa mesmo. A gente está perdendo durante esses anos todos, porque a gente não está conseguindo assim, articular da maneira como essas pessoas se articularam, ocupando rede social, né? Acho que a gente tem que ocupar essas redes sociais, sim, sim, e tentar construir o que você falou, construir, aprofundar e ampliar nossa rede de apoio, né? Então conta com a gente, Uhum. conta com Rede Yoga, sigam Rede Yoga. Eu vou querer saber mais do teu projeto em Brasília também, Tá, eu vou te porque falar depois. a gente está num país mais burro, mais pobre, mais doente, mais desrespeitado por outros países. A gente virou uma ameaça sanitária para o mundo agora. Uhum. 2022 está chegando, a gente tem que fazer nossa tarefa de casa, de articulação, para ter uma pauta mais progressista, uma frente ampla, de fato, e que a gente Com possa ajudar, certeza. cara, com o yoga, né? E que o yoga seja mais relevante Uhum. nessa história toda, né? Isso é muito É. importante. E a- você que falou do projeto da UNB agora e do Rede de Yoga, eu acho super importante esses projetos sociais de yoga, porque é a partir desses projetos que muita gente tem contato com yoga, sabe? Querendo ou não, a gente sabe que yoga ainda é, de certa forma, uma prática um tanto elitizada. E a minha experiência dentro do Mover Juntos lá da UNB é que eu tinha uma aula com 60 alunos em que eu tinha uma diversidade ética, uma diversidade de identidades extremamente complexa lá dentro daquela sala, sabe? Então, você conseguia encontrar também pessoas de várias idades. Então, eu tinha alunos de 20 anos, mas eu também dei aula para alunos de 55 anos pelo Mover Juntos, sabe? Tinha galera hétero, galera gay, galera trans, galera cis dentro das aulas. Isso é muito importante, porque a gente precisa desses espaços em que a gente se sinta, de certa forma, acolhido, que ali a gente pertença também, sabe?
porque a gente pode, às vezes, ficar muito preso dentro de uma identidade de praticantes de Ashtanga Yoga que é uma identidade excludente. E a gente tem que começar a pensar nisso, a ter um pensamento crítico de qual é a imagem que a gente está passando enquanto praticantes de yoga, enquanto chalas, enquanto produtores de conteúdo, sabe? A gente está fazendo um yoga inclusivo, em que pessoas de identidades diferentes, classes sociais e etnias diferentes se sentem representados ou não se sentem, sabe? E principalmente dentro desse todo cenário político que a gente acabou de conversar, isso é importante porque, igual o amigo Júlio falou, o yoga também é um empoderamento, sabe? Quando você consegue levantar da sua cama de manhã, subir no tapetinho, fazer a sua prática, você se sente mais forte. Não tem jeito. Você se sente melhor para você lidar com os problemas da sua vida, para você encarar as pessoas e lutar pelo aquilo que você acredita. Então, eu vi também a yoga como um meio de me fortalecer, de me cuidar, para eu depois me externalizar e poder lutar pelo que eu acredito e pela mudança que eu quero ver no mundo, assim, sabe? Então, é muito importante. Esses projetos devem continuar e também conta comigo aí. Tamo junto. Muito bom. Acho que depois dessa fala muito bonita do Max, acho que a gente pode fechar por hoje, hein, Max? Mas é um prazer conhecer você, cara. Viu? Você é bem-vindo aqui no Recife também, nossa comunidade brasileira de Ashtanga aqui no Nordeste. Eu acho muito importante a gente ampliar essa rede de apoio, de comunicação e de relações. E você é muito bem-vindo. E seguimos resistindo, né? Seguimos resistindo juntos, É né? isso aí, seguimos resistindo. Tanto o namastê como o punho cerrado para cima, viu? É, Conta com a gente. namastê na luta, né? Namastê. Muito bom, cara. Isso aí, tamo juntos, viu? Marcos, muito obrigado, tá? Foi um prazer te conhecer. Em breve a gente faz uma outra live. Espero estar aí em Recife. Quando você vier aqui para o Planalto Central, por Brasília, pela Chapada, você, a Rochelle, me entre em contato comigo, que a gente vai se encontrar, praticar, dar uns passeios por aqui também. Muito legal, cara. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado pelo Beijão, apoio ao projeto. A gente se vê na próxima aí. até. Contato com o Valeu, bom domingo.